Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei, o seu não gostei, para que a gente saiba como está o andamento dos nossos estudos. Muito bem. E não deixe de compartilhar com seus amigos, vizinhos, companheiros de equipe de estudo, comunidade, catequizandos, enfim. Partilhe com todos, tá? Bom, gente boa, eu deixo aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim, a professora Márcia Aparecida Miguel Zepone e todos aqueles que fazem a sua contribuição, mesmo que de forma anônima, singela. Muito obrigado a todos vocês. O canal se mantém já aí há quase 2 anos através do seu incentivo, através da sua contribuição. Muito obrigado. Bom, gente boa, nós estamos na terceira lição, estamos dentro do Epistolário Paulino, é uma breve introdução agora. Nós estamos pegando carta a carta, dando a temática, a movimentação de como é que elas surgiram, dentro da ordem que elas foram escritas. Depois, mais adiante, nós vamos pegar uma a uma do ponto de vista teológico. Bom, São Paulo escreve aos Tessalonicenses, a segunda carta. Então esse é o nosso segundo estudo. Na primeira carta aos Tessalonicenses nós vimos o valor dessa carta do ponto de vista da exortação, a comunidade que cresceu, surgiu, e uma comunidade onde Paulo tem esse cuidado nessa comunidade para que essa comunidade seja bem assistida, mesmo que não esteja presente. Ele envia pessoas para cuidar dela. E não só para cuidar delas, para dar notícias. Então a primeira carta tem essa dinâmica. Os problemas dessa comunidade. O assédio dos judaizantes, e o segundo problema dessa comunidade as dúvidas sobre a vinda de Cristo, sobre o cuidado com os mortos, o que vai acontecer. Então a primeira carta teve essa dinâmica. O que nós vamos estudar hoje na segunda carta é, de certa maneira, a continuação da motivação da primeira carta. A segunda carta aos Tessalonicenses, podemos dizer que parece que a primeira carta de São Paulo, ela foi bem recebida pelos Tessalonicenses, mas também é visível que ela não foi suficiente para acalmar todas as ansiedades daquela comunidade. Ansiedades que parecem ter sido alimentadas por fofocas, rixas, discussões que circulavam sobre Paulo e que deve se defender numa segunda carta. Então, Paulo distante é acusado, existem conversas paralelas que estão dentro daquela comunidade sobre ele. Então, a segunda carta também é um momento para que o apóstolo se defenda, apresente as suas motivações. Então, em 2 Tessalonicenses 2:2, nós vemos dentro do texto o que Paulo vai dizer: não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar eminentes o dia do Senhor. Então, o que esse versículo vai nos dizer? É que Paulo está tendo que enfrentar um diz-que-me-diz-que naquela comunidade. E ele vai ao encontro disso. E aí nós temos mais um dado que fica claro aqui. Em alguns momentos, Paulo escreve, e parece que surgiram cartas que tiveram como destinatários os Tessalonicenses, mas que não são de origem paulina. Então, Paulo quer deixar bem claro que nem tudo aquilo que aparece, que dizem que é ele que disse, foi ele que disse. Então ele está. E aí é um dado dessa carta. A partir dessa carta, Paulo faz questão de assinar as suas cartas. Para evitar esse perigo de falsas cartas, Paulo decide, a partir desse momento, autenticar a saudação final de suas cartas com algumas palavras de autógrafo.
Pouco depois de escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, novamente durante a estadia em Corinto, mais ou menos no final do ano 51, início de 52, Paulo enviou uma nova carta aos cristãos de Tessalônicas para esclarecer ainda mais a questão da parousia, para dirimir as dúvidas, para tirar as controvérsias que se desenvolveram na comunidade e foram relatadas ao apóstolo. Então, Paulo, distante em Corinto, ele sabe o que está acontecendo em Tessalônica e está muito preocupado. Então, aqui nós vemos o sentimento do apóstolo. É alguém que tem um grande apreço por essa comunidade. Então, aqui talvez, nas entrelinhas, nós tenhamos um grande ensinamento apostólico. Todo aquele, você que é catequista, você que é evangelizador, você que tem um grupo de oração, você que tem um grupo de estudo, tenha carinho, tenha zelo por essas pessoas, tenha zelo. Né? Saiba que essas pessoas têm você em grande estima, então olhe para elas, cuide delas, tenha esse desejo de sempre poder dar algo de novo, de ir ao encontro daquelas dúvidas, daquelas dificuldades que existem. São Paulo está dando esse exemplo. Nessa carta ele mostra que mesmo longe eu posso cuidar dessas pessoas. Então, eu me lembro de alguns professores meus de teologia que durante as férias, né, perguntavam, né, conversavam com a gente, perguntavam, e aí, como é que estão os estudos? Você está estudando bem? Como é que está? Né? Então, retomavam com a gente. Eu me lembro isso com muito carinho, muito afeto. Né? No período de férias, eu me lembro de um monge do Mosteiro de São Bento, que durante as férias ele convidava a gente para ir visitar, para manter esse contato. Então, essas dinâmicas na vida do cristão são muito importantes. Né? Nós não podemos ser como mercenários que passam no lugar e depois nunca mais vão lá, não mantêm contato, nunca mais visitamos aquele lugar. Manter este contato. As pessoas, elas precisam deste contato. Nem sempre isso é fácil, concordo, nem sempre isso é fácil. Mas, e não é fácil para uma pessoa que tem muitas comunidades, que passou por muito lugar, manter o contato com todo mundo. Mas São Paulo, ele tinha esse cuidado. Isso é um exemplo. Então, que a gente possa refletir um pouquinho como é que a gente mantém acesa a chama, não somente das amizades, mas da instrução. As pessoas que você que é catequista, qual foi a última vez que você entrou em contato com aqueles que você catequizou? Com aquelas pessoas que você deu catequese? Né? Então, esse tipo de coisa ajuda a formar a comunidade, ajuda a fortalecer a comunidade e está no cerne da nossa tradição cristã. Bom, a segunda carta aos Tessalonicenses é muito semelhante à primeira, nos temas abordados. E existem também as mesmas fórmulas exortativas dentro do texto. Contudo, existem muitas diferenças, especialmente na variação do tom e do cenário do tema escatológico. São Paulo, com base nessa estranha relação de semelhanças e diferenças, ele foi, em alguns momentos, questionado sobre a autoria desse texto. Então, alguns estudiosos questionaram a autenticidade paulina nesta carta, argumentando que seria uma obra de um discípulo, quer por imitar a escrita paulina. No entanto, os argumentos que apresentam esses estudiosos não são propriamente suficientes para desafiar a atribuição tradicional dessa carta a São Paulo. Entre semelhanças e diferenças, na verdade, podem ser explicadas muito bem atribuindo a carta ao Paulo, que escreve para a mesma comunidade, mas sem uma situação diferente ou pior. Ele está escrevendo sobre o mesmo tema para a mesma comunidade. É como se a primeira carta tivesse sido como uma introdução.
e agora ele está fazendo a pontuação. Então, a situação de Tessalônica, claro, no decorrer do tempo, ela se tornará um pouco mais grave. Mas grave por quê? Porque surgiram oponentes judaizantes. Eles que são os disseminadores de ideias diferentes. Surge uma agitação, porque muitos consideram a parousia como algo eminente. Então se cria uma sensação de alarmismo entre os cristãos. Essas falsas expectativas que surgem nessa comunidade, que espera a vinda de Cristo como iminente, faz com que algumas coisas comecem a não funcionar tão bem. Exemplo, por achar que Cristo chegaria amanhã, os tessalônicos, os cristãos de Tessalônica, começaram a abandonar o seu trabalho, o seu ofício, o seu empenho e se dedicaram à ociosidade, na expectativa indolente, passiva, preguiçosa, de que tudo ia acabar. São Paulo, então, ele decide escrever a segunda carta, primeiro, para tranquilizar a comunidade sobre a expectativa da escatológica, ou seja, a vinda do Cristo, quando vai ser. E segundo, para incitar os preguiçosos e indolentes a um compromisso mais ativo. O tom da língua é mais destacado e denota menos a participação emocional que a gente encontra na primeira. Né? A primeira situação ele é mais emocional, mais afetuoso. Agora, São Paulo tem um tom diferente, é um tom mais exortativo, mais teológico, mais firme. Ele está, de fato, querendo solucionar um problema. O esquema de composição desta segunda carta não é como o primeiro, que tem uma divisão, que se faz primeiro de uma memória, onde ele apresenta a sua vida, a sua história, a sua caminhada, e a segunda parte, que ela é teológica, com temas bem definidos. A segunda carta, exortações, instruções, orações, elas se permeiam, se alternam de uma forma muito irregular. Entre as divisões plausíveis que tem, eu vou apresentar uma aqui só como exemplo de como ela é diferente da primeira carta. Bom, 2 Tessalonicenses 1:2 é um endereço de saudação. No versículo do capítulo 1, 3 ao 12, é uma exortação à firmeza e à confiança. De 1 a 12, uma instrução sobre a parousia. Do capítulo 2 ao 13 ao 15, uma exortação à gratidão e à perseverança. O 2, 16 e 17 é uma oração. O 3, de 1 a 4, é um convite à oração. Havia tido uma oração, agora tem um convite à oração. E o 3, versículo 5, é outra oração. O capítulo 3, do 6 ao 5, é uma demonstração disciplinada, que ele já havia feito de certa maneira no capítulo 1, versículo 3 ao 12. E aí, seguindo, tem no versículo 16 versículo 16 do capítulo 3, outra oração. E aí sim, os dois últimos versículos são as saudações finais. Então, ela é totalmente diferente, porém, o tema é o mesmo. Então, aquela relação que eu falei de diferenças e semelhanças, se encontra aqui. Ele vai abordar um tema, o tema é a parousia, é a escatologia, porém, ela está permeado também de um cunho pastoral. Ou seja, cristãos de Tessalônica, não me façam passar vergonha. Cristo vai vir, mas não vai ser agora, e nós de fato não sabemos o tempo. Só sabemos que quando ele vir, o mais importante é que vocês estejam vivendo a vida em Cristo. E na preguiça, na indolência, na fraqueza e no desânimo, isso não é digno do cristão. Em si, poderíamos dizer que essa é a temática da segunda carta aos Tessalonicenses. As duas exortações mais amplas à confiança em 2 Tessalonicenses 1, 3, 12 e 2 Tessalonicenses 2, 13 e 15, elas vão, como é que eu posso dizer? Elas vão enquadrar a passagem principal dessa segunda carta, que é o tema da parousia. Então, dos versículos 1 ao 12, a temática
vai passar por essa dinâmica. Paulo, Silvano e Timóteo, aqui é semelhança da última carta, da primeira carta. Ele vai agregar a diligência daquela comunidade, essas pessoas, Silvano e Timóteo. Os três estão escrevendo a comunidade. Lembro que Timóteo e Silvano foram aqueles que foram, visitaram e trouxeram notícias. E agora, São Paulo os agrega aquelas pessoas que estão escrevendo esta carta. Então, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. É a saudação da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falar da obrigação. Sentimos na obrigação incessantemente de dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos. Ou seja, ele é feliz por eles. Aliás, com muita razão, visto que a vossa fé vai progredindo sempre mais, desenvolvendo a caridade que tendes uns para com os outros, que é a exortação que está no final da primeira carta. Que eles tenham carinho, que eles tenham afeto, que eles tenham caridade uns para com os outros. De sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus pela vossa constância, fidelidade no meio de todas as perseguições e tribulações. Então, Paulo está dizendo que eles servem de exemplo também para as outras comunidades. Isso é muito importante. Imagine, lembrando do nosso último estudo, essas cartas eram lidas na celebração litúrgica. Elas eram lidas àquela comunidade. Então, isso serve de incentivo. Isso serve de motivação. Versículo 5. Elas constituem um indício do justo juízo de Deus e de que sereis considerados dignos do reino de Deus pelo qual padeceis. De fato, justo é que Deus vos dê a paga da aflição àqueles que vos afligem. E a vós, que sois afligidos, o alívio juntamente conosco no dia da manifestação do Senhor. E aí ele entra no tema da parousia. Ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder, por entre chamas de fogo, para fazer a justiça àqueles que não reconheceram a Deus e aos que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está citando não somente os que não aceitaram o Evangelho, mas também aqueles que aceitaram de maneira desobediente. Eles sofrerão o castigo da perdição eterna, longe da face do Senhor e da suprema glória. Então aqui é uma exortação, mas também é um aviso. Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos e a admiração de todos os fiéis, a vossa também, porque cresce no testemunho que damos. E aqui ele vai dar essa exortação. Confie no que eu disse. Eu disse isso para o bem de vocês. Versículo 11. Nessa esperança, e aí é uma exortação, suplicamos incessantemente por vós, para que nosso Deus vos faça dignos da vossa vocação, que vos leve eficazmente ao bom termo do vosso zelo e do bem na atividade da fé. E aí ele está falando a necessidade de zelo, mas também a necessidade de atividade. Atividade da fé. E aí, faço memória, mostra a vossa fé sem obras, que eu mostro minha fé pelas obras. Para que seja glorificado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses 2, 1, 12. Então, essa é a temática. É uma ação de graças, é uma oração, é uma exortação, é um aviso, é também uma instrução. Bom, existem muitos mal entendidos naquela comunidade, principalmente sobre a vinda do Senhor. Paulo retoma esses ensinamentos que já havia dado na primeira carta, enumerando os sinais que precederão essa vinda. A parousia não é iminente, como alguns dizem e acreditam, porque os primeiros sinais devem aparecer e eles ainda não apareceram. Então ela não é iminente. Haverá apostasia, como nos tempos que precederam a revolta dos Macabeus. Então, estudando um pouquinho da história do Antigo Testamento, no período dos Macabeus, antes da revolta dos Macabeus,
a helenização, né? Chegaram a construir uma imagem de um Deus dentro do Templo de Jerusalém, um Deus pagão no Templo de Jerusalém. Isso fez com que aqueles que tinham fervor se revoltassem, entre eles Judas Macabeus e os seus irmãos. Então ele vai dizer que vai haver apostasia. Muitas pessoas vão abandonar, vão deixar. Haverá também a aparição dos ímpios que colocarão o seu trono no templo e proclamarão-se a si mesmo como deuses. Essas previsões ecoam as que Jesus registra nos evangelhos sinóticos. Então, ele continua a mesma escatologia apresentada em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. Esta apostasia é dizer que, não é muito claro, mas quer dizer que pessoas vão deixar a fé por algo de perverso, por outras palavras, por outros motivos. Esta é, de fato, uma exortação que ecoa dentro de todos os tempos, em todas as comunidades do mundo, a comunidade cristã. Ou seja, muitas vezes nós podemos sair da nossa fé sem perceber. Por quê? Perversos, por palavras diferentes que vão se misturando. Nós vivemos num tempo onde que a nossa fé, a nossa tradição está sendo muito semeada de ideologias, infinita, política, tudo quanto é coisa, vai se misturando com religião. E São Paulo deixa bem claro que isso não é algo admissível. Ou seja, a nossa fé, ela tem que ser clara, objetiva, pura, ativa. E tudo aquilo que não faz parte dela deve ser colocado de lado. Então, a manifestação dessas duas realidades, da apostasia e da perversidade, ou seja, a apostasia é negar o que se conhece e a perversão é adotar aquilo que não presta. Quando isso começa a existir dentro das comunidades, Paulo diz que o fim está próximo. E aí eu não estou falando deste fim escatológico. Paulo quer apontar para algo maior, ou seja, o fim da vida naquela comunidade, o fim da vida naquela pessoa. Quando eu nego os meus valores e abraço valores que não prestam, o fim está próximo, a morte está próxima. E aí eu vou me confrontar com a realidade do Cristo. A alusão é para um ensinamento que tinha que ser claro para os beneficiários, enquanto para nós pode ser absolutamente obscuro. Ou seja, São Paulo quer dizer que isso, vocês que estão abraçando a fé em Cristo, isso tem que ser claro para vocês. Vocês não podem seguir uma fé sem saber para onde ela leva. Então, devem buscar conhecer esta fé, devem buscar abraçar esta fé. E esta fé diz que Cristo virá. Virá com seus mensageiros, com seus anjos, sim, mas não é para hoje nem para amanhã. Os sinais vão se manifestar. Mas o importante não é quando virá, mas quando vier, como nos encontrará. E ele vai jogar mais à frente para o questionamento de como é que eles estão se deixando envolver pela preguiça. 2 Tessalonicenses 2,16 e até o 3,5 é exatamente isso. Paulo adverte os Tessalonicenses contra a vida desordenada, preguiçosa. Não é certo, adverte São Paulo, esperar o fim do mundo de braços cruzados. O cristão deve trabalhar incessantemente e assiduamente para transformar o mundo e preparar o caminho do Senhor. Eu me lembro aqui, quando eu era vocacionado ainda, me contaram uma história que aconteceu com São Domingos Sávio. São Domingos Sávio estava jogando bola com seus colegas no pátio do colégio, e um colégio inclusive de outro santo, né, coordenado por São João do Bosco, e Domingos Sávio estava lá, jogando bola, mas ele era um menino piedoso, um menino de fé, era um santo. E aí São Domingos Sávio perguntaram a ele: Sábio, se o senhor chegasse agora, o que você ia fazer? O que você faria? Continuava jogando bola.
Ou seja, a tranquilidade dele em saber que tudo o que ele fazia era manifestação, era uma expressão do amor que ele tinha por Cristo. Se ele estava jogando bola e aquilo era um ato bom, aquilo era um ato de louvor a Deus com a sua vida, com toda a sua saúde, com toda a sua vontade, com a sua alegria, ele não tinha por que mudar. Então, não podemos nos deixar envolver por essa desordenada preguiça. Nesses tempos agora, muitas coisas estão mudando. Aliás, as coisas mudam no mundo todo dia. É uma imprecisão que eu disse. Mas, nos últimos tempos, essas mudanças se aceleraram. E nós podemos ter a falsa impressão de que os nossos valores, a nossa fé, ela deixa de ter um valor positivo no que acontece no mundo. Parece que a nossa família, parece que a nossa pessoa, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa fé, ela não impacta mais na vida dos outros. Não, ela impacta profundamente. Principalmente porque o bem que nós colhemos no mundo, ele não é feito pelos maus. O bem que colhemos no mundo, as grandes conquistas que colhemos no mundo, de mudança de vida, de melhoria de vida, ela é feita por pessoas de fé. Pessoas de fé que podem sim partilhar de outras maneiras de pensar. Mas o bem é um dom de Deus. O amor é um dom de Deus. E quando eu abraço isso e coloco isso na minha vida de uma maneira incontundente, eu impacto na vida dos outros. Eu impacto na vida das pessoas. Uma semente, quando cai ao chão, diz o próprio Evangelho, se não morre, não produz fruto. Mas se morre, produz muitos frutos. Então, o egoísmo só produz egoísmo. Mas a bondade, mesmo que em porções homeopáticas, ela sempre vai se multiplicar. Então, São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que, enquanto se espera pelos novos céus, os cristãos devem se esforçar para tornar nova essa terra. Na esperança, na fé, na caridade, na esperança contínua da intervenção transformadora e gloriosa de Cristo. Aqueles que não seguem este caminho, este aviso, essa exortação, devem ser corrigidos nas comunidades, fraternalmente, mas de maneira resoluta. Ou seja, o que é certo, é certo. Gente, como é complicado uma comunidade em que vive faz de conta. O cristão de gavetinha, é sobre isso que São Paulo está falando na segunda carta. O cristão de gaveta que só abre a gavetinha de cristão no domingo de manhã, quando vai à missa, ou no domingo à noite, ou no sábado à noite. Durante o resto do tempo, ele é um preguiçoso. Ele é um insensível. É alguém que não tem vínculo nenhum com a vida das pessoas. E podem ser pequenas coisas esses vínculos. O simples fato de você tratar bem todas as pessoas que você encontra e não fazer isso simplesmente por mera aparência, mas por desejo, por carinho, por afeto, por afeição, por desejo de fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida, se sinta bem. Eu encontro pessoas todos os dias de tudo quanto é origem, tipo, formação. A minha função é ficar corrigindo elas? Não. É ser cristão para elas. É ser luz, sal. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Independente de qualquer coisa, a luz foi feita para brilhar e o sal para dar sabor. E o próprio Evangelho diz, se o sal perder o gosto, ele é adubo, deve ser pisado. Se a luz for acesa para se esconder, qual é a utilidade dela? Então, São Paulo quer que essa comunidade saiba que a parousia acontecerá. A escatologia vai se cumprir como Cristo disse que se cumpriria.
Haverão novos céus e nova terra, mas que não gastemos o nosso tempo olhando para os céus, extasiados, esperando as nuvens se abrirem, as cornetas e as trombetas tocarem. Investamos no mundo, fazendo dele um ambiente novo, cuidando dele. E no capítulo 3, nos versículos 10 a 15, ele vai falar disso. Versículo 10. Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente: quem não quiser trabalhar não deve comer, não tem direito de comer. E aí São Paulo faz memória ao que ele próprio fazia. Ele estava trabalhando com Priscila e Áquila como fazedor de tendas para não ser pesado para aquela comunidade. Versículo 11. Entretanto, soubemos que entre vós há alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho, para merecerem ganhar o que comer. Isso aqui é muito forte. Cuidar da sua vida, faça bem, cuide bem da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Não fique se metendo na vida dos outros. E também não fique esperando dos outros o teu bem viver, o teu bem. Faça por onde. Tenha um propósito de vida. Versículo 13. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer o que ordenamos nessa carta, notai-o, para que ele se envergonhe e deixe de ter familiaridade com ele. Ou seja, se alguém não está vivendo o que eu estou dizendo para você viver, essa pessoa deve ser apontada e vocês devem se afastar dele, porque ele está dando contra-testemunho. É forte isso. Porém, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. Chamar atenção. A carta vai terminar com uma oração, a saudação habitual e uma fórmula interessante de autenticação do texto. O versículo 17. A saudação que vai de meu próprio punho, Paulo, é esta, a minha assinatura em todas as minhas cartas. É assim que eu escrevo. Então a carta veio assinada com ele. E essa carta, com a assinatura dele, deveria ser reconhecida como dele. Relendo essas duas cartas de Paulo, notamos as dificuldades encontradas por uma comunidade recém-nascida, que tem dificuldade e é lenta na assimilação da doutrina ensinada, até porque o judaísmo não possui isso. O paganismo muito menos. É uma novidade. Essa lenta assimilação da doutrina ensinada, as ilusões daqueles que se entregam totalmente numa vida espiritual, numa vida desligada, numa vida e negligenciam com o resto. Então, São Paulo, ele escreve, ele exorta para que essas pessoas sejam cuidadas, sejam exortadas. Mas lembremos que isso deve ter sido difícil para eles, né? Para Paulo escrever isso, né? Porque você escreve, você exorta, mas como vão viver? Mas também temos que entender que isso é difícil para aquelas pessoas que nunca se submeteram à autoridade de líderes. Eles estão felizes vivendo aquela vidinha. E agora eles têm que se colocar diante de um pedido colocado sob a autoridade dos apóstolos. Olha como isso é atual. Existem grandes documentos da igreja que nos exortam. Existem certas proposições que a nossa fé nos faz e que muitas vezes não são bem aceitas. Se você pegar os 5 mandamentos da igreja aí, vamos ser sinceros, tem muita gente que frange o nariz quando a gente ouve falar em
missa dominical, quando a gente ouve falar em jejum e abstinência, quando nós vemos falar em confissão, muitos até mesmo na relação com a Eucaristia, e aí quando a gente fala de partilha, de dízimo, então, nossa, o que existe, muitas vezes, é pessoas que estão na fé cristã sem nunca ter sido abertos a serem formados numa fé cristã. É muito latente isso hoje em dia. Então, nas nossas comunidades, nós temos que fazer uma reflexão. Por quê? Porque essas pessoas não podem ser abandonadas. É como alguém que estivesse com uma fraqueza e não fosse alimentada. É como alguém que estivesse doente e não fosse curado. E isso faz parte do nosso ser cristão. Quantas comunidades se desmantelam por falta dessa instrução? Quantas famílias, quantos casais, quantas famílias mesmo se desmantelam porque não existe um núcleo familiar que tenha uma estrutura boa. E no outro contraponto, essas pessoas vivem com o que elas têm. Eu vou usar uma coisa aqui que é muito, muito séria, mas que essa carta nos chama a reflexão sobre isso. Quantos cristãos não são pagãos práticos? Porque sabem que Jesus Cristo disse que existe misericórdia, que existe o dom de Deus, mas que a instrução delas é muito pequena ou nenhuma. E as pessoas que tiveram essa responsabilidade, pais, padrinhos, comunidade, vão empurrando com a barriga. Vão jogando um para o outro. Pais, padrinhos, pastores. Esta responsabilidade é também uma responsabilidade onde não pode haver aquilo que São Paulo está criticando: preguiça, indolência, falta de zelo. Percebemos, acima de tudo, o imenso amor de São Paulo com seus irmãos e irmãs, que são tratados por ele como filhos na fé. Com a ternura, ele fala, ora com orgulho, exortando a perseverança, parabenizando pelos avanços, mas ora como um pai que vê o filho negligenciando os seus estudos, negligenciando o seu trabalho. Existe uma participação humana cordial da parte de São Paulo. Ela é sincera. O apóstolo também une uma formação teológica séria e insiste na necessidade de conhecer esses valores. Uma perguntinha: qual foi a última vez que você leu o Catecismo da Igreja Católica? Você já leu alguma vez? Eu li na catequese. Quantos anos você tinha? 10 anos. Todas as ferramentas intelectuais que você tem agora, elas não são muito maiores para você pegar esse documento e ler com muito mais afinco, dedicação? Talvez esteja aí a chave de mudança de certas coisas, de melhoria da compreensão, da reestruturação de certas coisas. Então, é necessário, São Paulo vai dizer, uma necessidade de clareza doutrinária para que exista uma boa vida cristã. Senão a gente pode dar aquela resposta: Deus é um só, é tudo igual mesmo. Não é. Não é. Quem disser isso para você não conhece o Evangelho, não conhece Jesus Cristo. Porque não é tudo igual. Bom, vou lá. No entanto, São Paulo, ele não pretende, dentro dessa carta, fazer um tratado dogmática sobre a escatologia. Não. Ele apenas quer deixar claro que haverá uma parousia, haverá uma vinda do Senhor, mas que não será agora. Existem sinais, ele reafirma. Mas o que mais lhe preocupa é a indolência. É as pessoas usarem algo que é teológico, algo que é espiritual, para justificarem algo que é psicológico, que é moral, que é fruto de fraqueza.
é necessário que nessa abordagem desta carta de São Paulo, nós tenhamos um respeito com a sua origem ocasional. E isso é muito importante para a gente compreender a própria vida do apóstolo, das comunidades e, de maneira especial, da comunidade tessalônica. Bom, elas vão indicar para nós, de uma maneira muito saudável, a melhor maneira de viver concretamente a fé em Jesus Cristo. Se eu fosse fazer uma síntese da segunda carta aos Tessalonicenses, eu poderia sintetizar esse estudo da carta da seguinte forma. A segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita bem pouco tempo depois da primeira. E a preocupação não é quando vai acontecer o fim do mundo, mas como devemos nos comportar na espera de que isso aconteça. Segundo, as pessoas da comunidade tessalônica, ouvindo falar de Jesus, Cristo glorioso, que ele deveria vir em breve, se refugiam numa falsa ideia de que as perseguições não aconteceriam. Mas elas vão acontecer. Acontecem até hoje. Aconteceram sobre eles. E aí, quando a gente acha que não existe a necessidade de se preparar para o combate, de se preparar para a guerra, de se preparar para o trabalho, para a faina, a gente perde a garra, perde o elan, essa palavra é bonita, o elan, o vigor cristão, de lutar pela construção do reino. Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino. Isso tem que ser uma oração ativa, não passiva. Sendo assim, esta carta, ela retoma um dado muito importante. Primeiro dado, a fé cristã se expressa neste mundo de maneira concreta. O cristão não pode fugir à luta, nem temer os conflitos. Segundo, a atitude de quem espera a vinda gloriosa de Cristo não é acomodar-se, nem cruzar os braços. Terceiro, não é próprio do cristão viver como se não houvesse amanhã, como se não houvesse mais nada. Porque nós corremos o risco de fazer deste mundo um inferno. Nós não podemos transformar, olhando para o céu e esperando o céu, transformar da terra um inferno. A nossa atitude é uma atitude de cuidado com esta terra, cuidado com este mundo. São Paulo, quando fala da proximidade da vinda de Cristo na carta, ele não se refere a uma urgência do tempo, mas exorta uma urgência de comportamento vigilante. É uma urgência de espera. E essa espera deve ser ativa diante de situações de perseguição, de opressão, que se apresentam contrapondo a nossa fé. Então, São Paulo vai propor de maneira especial, no primeiro versículo da segunda carta aos Tessalonicenses, em Tessalonicenses 1:11, uma fé ativa, uma fé perseverante, com firmeza de testemunho e com ânimo de coragem. Nós temos que pensar nisso. Então, a carta, ela toma como base os ensinamentos apocalípticos da vinda do Cristo. Porque ela vai falar das coisas do fim do mundo. Mas ela indica que antes de tudo isso, existe uma etapa histórica. E essa etapa histórica está sendo vivida por nós agora. A etapa do nosso encontro com Cristo, minha, sua, é a última. Essa é a nossa última etapa. A vinda do Cristo para nós, ela é iminente. É bonita aquela oração do final da liturgia das horas. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e o final da vida uma morte santa. É lembrando exatamente isso aqui. Essa deve ser a última oração que a gente faz antes da gente dormir. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Por quê? Para que eu possa refletir que a vinda é iminente, mas que o dia de hoje e o dia de amanhã, caso ele exista, eles constituem uma etapa desta vinda. É a nossa maneira de esperar a vinda gloriosa do reino.
como a resistência contra as forças do mal. Enfim, meus caros alunos, de maneira instrutória e introdutória, a segunda carta aos Tessalonicenses diz isso. Uma reflexão atualizável no dia de hoje. A comunidade tessalônica estava ameaçada de perder o impulso fundamental do cristianismo, que é deixar o Espírito Santo agir, exatamente aquilo que São Paulo vai falar na primeira. Não apagueis o vigor do Espírito Santo. O Espírito Santo, o dom de Deus, ele é causador de profundas transformações na história, na sociedade, porque transforma a minha vida, transforma a vida da minha família, da minha comunidade, e ela transforma o mundo. Essa carta é um convite atual e mostra que essa realidade que aconteceu lá em Tessalônica, ela acontece nas nossas comunidades hoje. Sim. Pois quando nós passamos a tratar a fé, a religião como um passatempo diletante, nós estamos repercutindo, nós estamos copiando o que aconteceu lá atrás e que foi instruído por Paulo, dizendo, não é esse o caminho. Mas também foi exortado para dizer, o caminho que vocês estão seguindo leva a isso. Nós não podemos nos desvincular das necessidades da humanidade. Porque é o homem todo, é a humanidade toda, que na parousia verá a glória dos céus. Então a exortação contida na carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, lembra o mal que é quando uma comunidade cristã se torna passiva. Aqui fica uma reflexão para nós, para as nossas comunidades, para refletirmos se não estamos apáticos, passivos diante das afrontas aos nossos valores ideais. A carta é uma exortação, um convite aos cristãos de todos os tempos a não admitirem a situação de maneira apática, por simples medo do conflito. Eu sou ovelhinha. Não. Eu sou um rebanho, e como todo rebanho, eu tenho líderes. E como todo rebanho, eu tenho poder quando eu me manifesto, quando eu me movimento. Enfim, tudo que lá aconteceu, hoje acontece aqui. Lá ameaçavam fazer do cristianismo uma religião estática, que mantém a situação, e não uma fé ativa que transforma o mundo e provoca a vinda definitiva do Cristo e de seu reino, nas estruturas, na sociedade, na minha vida, na sua vida. Bom, essa é a nossa introdução à à segunda carta aos Tessalonicenses. Paz e bem a todos, até o próximo estudo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. A paz esteja convosco e permaneça no meio de nós. Até o próximo vídeo.